Durante todo o mês de agosto, a questão envolvendo a retirada das tropas americanas do Afeganistão tomou conta do noticiário ao redor do mundo. Entre as várias matérias veiculadas sobre o assunto, uma que me chamou a atenção foi produzida pela BBC e tinha como título "Como o filme Rambo 3 ajuda a explicar a origem do Talibã". O artigo da BBC é bem interessante, traz consigo a análise de especialistas e situa toda a questão do Talibã e sua relação com a guerra afegão-soviética da década de 1980. Agora, enquanto eu lia o artigo, eu parei para pensar que, na verdade, os 3 primeiros filmes da franquia Rambo nos ajudam a entender muito mais do que apenas a guerra do Afeganistão, mas a própria política externa americana entre as décadas de 1970 e 1990. Quer que eu te conte essa história? Então já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhe este conteúdo com seus amigos. Rambo 1 é um filme que conta a história de um veterano da Guerra do Vietnã que, enquanto busca informações a respeito dos seus amigos de combate, descobre que é um dos poucos que ainda permanecia vivo. Em grande medida, o filme explora vários estereótipos que existiam na época sobre a Guerra do Vietnã e os seus soldados. Logo de cara, o Rambo é tratado como alguém malquisto pela sociedade, uma possível fonte de desequilíbrio da harmonia local, sendo que para que isso não acontecesse, era preciso que ele fosse removido do convívio social. O primeiro filme é de 1982 e justamente por isso traz consigo a memória muito viva da derrota no Vietnã. E é verdade que as consequências dessa guerra foram tão grandes que, ao longo da década de 1970, os Estados Unidos adotou até mesmo uma postura de afastamento dos assuntos internacionais, com uma política menos intervencionista, apostando em acordos diplomáticos com outras lideranças mundiais, como a China, a Europa e o Japão. Trata-se o período da detente implementada pelo Nixon e que representou um momento de arrefecimento na disputa global contra a União Soviética, com o fim da Primeira Guerra Fria, que durou de 1947 até 1969. Associado a esse momento, existe um sentimento de culpa americana por conta do seu poderio e os efeitos nefastos que isso produzia ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que se desenvolveu uma forte aversão junto à opinião pública relativa às políticas intervencionistas, que foi inclusive apelidada de Síndrome do Vietnã. Essa síndrome funciona quase como um trauma de guerra socialmente partilhado e é bem representada no filme no momento em que Rambo é exposto a torturas por policiais americanos, mas que o fazem lembrar de quando ele foi capturado no Vietnã. E assim, para superar essas memórias, ele foge para a floresta em busca de seu estado natural, que é representado por sua condição de guerreiro. Em outras palavras, uma das formas de superar o trauma era aceitando a sua natureza bélica. O interessante é que quando o Rambo 1 foi lançado, existia de fato uma ampla discussão na sociedade americana sobre o veterano da guerra e se ele era vítima ou vilão da história. Enquanto os políticos democratas apontavam para o potencial de destruição das guerras, os republicanos ressaltavam a necessidade de se fazer guerra pelo mundo para que ela não chegasse ao solo americano. Seriam, portanto, os soldados, esses homens que se sacrificavam pela sua nação e faziam o serviço sujo em nome da liberdade de seus irmãos. E é nesse momento em que Ronald Reagan chega ao poder. E a sua eleição marca não apenas um início na transformação dessa forma de se entender a guerra e o papel do soldado, como marca a retomada de um papel mais protagonista de intervenção dos Estados Unidos junto ao mundo. E durante essa reconfiguração, a Guerra Fria então passa a ter um papel primordial. Tanto que entre os pontos que marcam a doutrina Reagan, nós podemos destacar a superação desse sentimento de culpa em relação ao próprio poderio que existia por parte dos Estados Unidos, a retomada do mito de excepcionalidade americana na promoção da paz e da liberdade mundial e a contenção do avanço da União Soviética. E para conter o avanço dos soviéticos no globo, os Estados Unidos precisavam voltar aos campos de batalha, mas antes era preciso então exorcizar a Síndrome do Vietnã.
E é aí que entra o Rambo 2. E nessa continuação, o que nós vemos não é mais a imagem de um soldado traumatizado que tenta esconder a sua identidade para não ser julgado. Na verdade, em seu segundo filme, o Rambo já representa o poderio indestrutível do exército americano, sendo que o soldado é tratado como uma verdadeira máquina de guerra. E a missão do Rambo neste momento é muito simples: voltar ao palco da guerra, o Vietnã, para resgatar os seus amigos que ficaram para trás. Já a função do Rambo nos cinemas é de produzir uma vitória simbólica que nunca existiu na vida real, afastando a sensação de derrota e devolvendo a autoestima ao público. O filme é de 1985 e este é o momento em que essa Segunda Guerra Fria, instaurada pelo Ronald Reagan, estava chegando ao fim. E isso começava a ficar evidente no próprio campo de batalha. Afinal de contas, os rebeldes mujahidins que lutavam a guerra do Afeganistão contra os soviéticos com o apoio dos Estados Unidos já impunham uma série de derrotas aos inimigos do Tio Sam. E é por isso que quando o Rambo 3 chega aos cinemas em 1988, a guerra do Afeganistão já está próxima do seu final. E o regime soviético começava a dar sinais de que não conseguiria ficar de pé por muito tempo. Então o Rambo 3 não poderia ter um cenário mais propício. Afinal de contas, o próprio Rambo vai até o Afeganistão para garantir a vitória do Mujahidins contra o perigo vermelho. E enquanto desenvolve a sua trama, ele trabalha na elaboração de um novo imaginário sobre a guerra junto ao público americano, produzindo a imagem de que a intervenção externa não é apenas positiva, mas também necessária para a promoção da liberdade ao redor do mundo. É por isso que 3 anos depois, quando os Estados Unidos vai declarar guerra ao Saddam Hussein e entrar na Guerra do Golfo, existe um modelo mental difundido entre grande parte do público americano que já está familiarizado com a guerra e o de quanto ela é necessária. Conforme escreve o Douglas Kellner em seu livro A Cultura da Mídia, ao longo de toda a década de 1980, Rambo e seus derivados serviram para pavimentar o caminho de volta dos Estados Unidos para o campo de batalha. Enquanto o Rambo 1 resolve o problema do veterano na sociedade americana, o Rambo 2 exorciza a síndrome do Vietnã e o Rambo 3 afirma o lugar dos Estados Unidos no mundo. Bom, eu achei bem legal essa minha interpretação dos filmes e a relação com a política externa dos Estados Unidos na década de 70 até 1990. Me conta aí o que você achou, escreva nos comentários se você gostou dessa minha analogia, se você já tinha assistido aos filmes da franquia Rambo e se sim, qual é o que você gosta mais. Particularmente, a minha criança dos anos 80 gosta muito do 2, mas faz tempo que eu não assisto. Pode ser que eu mude de ideia. E digo mais, se você gostou dessa maneira de analisar e fazer uma relação entre os filmes da década de 80 com a política dos Estados Unidos, eu vou deixar um link na descrição para que vocês confiram a última aula da minha disciplina de História dos Estados Unidos, onde eu trato justamente dessa relação entre Rambo, Top Gun e os anos Reagan. Eu sei que andei meio sumido, vou tentar voltar em breve, não prometo, mas deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.